Era para ser só mais um jantar comum, mas naquela noite, a dignidade de um dos maiores ídolos do mundo seria testada na frente de todos, e ninguém, absolutamente ninguém, imaginava a avalanche que estava prestes a começar. Imagine a cena. Um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, daqueles em que o silêncio custa mais caro que o prato principal. As luzes são baixas, a música é um sussurro de piano, e cada garçom se move com a precisão de um bailarino. E ali, numa mesa discreta no canto, estava ele, Cristiano Ronaldo. Mas não era o CR7 dos holofotes, das câmeras, dos gritos da torcida. Era só Cristiano. Vestia uma roupa simples, elegante, mas sem ostentação. Um suéter escuro, uma calça de bom corte. Sem seguranças visíveis, sem alarde. Ele estava ali com um propósito silencioso, quase melancólico. Poucos sabem, mas aquela data marcava o aniversário de morte de uma pessoa muito importante em sua vida, alguém de seu passado. E aquele jantar era um ritual solitário, uma forma de se conectar com a memória. Ele só queria a paz de uma refeição, um momento para si. Parecia mais um cliente bem-sucedido, mas comum. E era exatamente isso que ele desejava. O problema, meu amigo, é que o destino tem um senso de humor cruel. E naquela noite, ele decidiu colocar no mesmo ambiente um homem que era o exato oposto de discrição: Ricardo Bastos. O nome talvez não te diga nada, mas no mercado imobiliário ele era um tubarão, um bilionário que construiu seu império sobre contratos duvidosos e uma arrogância do tamanho de seus arranha-céus. Ele não entrava num lugar, ele o invadia. Chegou com dois seguranças, falando alto ao celular. A esposa a tiracolo parecendo mais um acessório caro do que uma companhia. Ele sentou-se na mesa central, o trono do salão, e imediatamente começou a escanear o ambiente, não para apreciar, mas para julgar. Seus olhos passaram por Cristiano. Uma, duas vezes. Não houve reconhecimento. Para Bastos, o mundo se dividia em duas categorias: os que eram como ele e os que serviam aos que eram como ele. Na sua mente, aquele homem no canto, sozinho, com roupas que não gritavam dinheiro, só podia ser um intruso. Alguém que ganhou um voucher, um convite de algum cliente rico, mas que claramente não pertencia àquele ecossistema. A semente do desprezo foi plantada. Bastos se inclinou para sua esposa e, em um tom de voz que era calculado para ser ouvido por mesas vizinhas, soltou a primeira farpa. É impressionante como os padrões deste lugar caíram. Hoje em dia, qualquer um entra aqui. Provavelmente ganhou um jantar de presente da firma e veio tirar foto para postar que venceu na vida. As risadas na sua mesa foram forçadas, pontuadas pelo tinir das taças de champanhe. Cristiano ouviu. Claro que ouviu. Era impossível não ouvir. Mas ele não se moveu. O garfo e a faca continuaram seu trabalho lento sobre o prato. Ele apenas ergueu os olhos por um segundo. Um olhar que não era de raiva, nem de vergonha. Era um olhar de análise, frio. Como um predador que observa sua presa sem que ela saiba que está sendo caçada. O ar no restaurante começou a pesar. Outros clientes que haviam reconhecido Cristiano agora se entreolhavam, constrangidos. O sussurro começou a se espalhar. Aquele é o Ronaldo? O que está acontecendo? A humilhação, antes uma faísca, começava a virar uma fogueira silenciosa. Bastos, sentindo que era o centro das atenções, sorriu. Ele adorava isso. Para ele, poder era humilhar os outros publicamente e sair impune. Ele ainda não sabia, mas tinha escolhido o alvo errado. Tinha cutucado um leão adormecido, e o silêncio do leão era muito mais perigoso do que qualquer rugido. A noite estava apenas começando, e o prato principal ainda não havia sido servido. A soberba de um homem prestes a ser devorada pela elegância de outro. Aquela primeira provocação foi apenas o aquecimento. O empresário, embriagado pelo próprio ego, sentiu que precisava de mais. Ele queria um show, e o que se seguiu transformou um simples jantar em um tribunal de humilhações.
Mas o que ninguém ali poderia prever era que cada gesto de desprezo estava, na verdade, selando o destino de Ricardo Bastos de uma forma que nem o dinheiro, nem o poder dele poderiam reverter. O silêncio de Cristiano na mesa do canto era como um vácuo, sugando toda a atenção do restaurante. Ricardo Bastos, percebendo que sua primeira provocação não gerou a reação que ele esperava, talvez um confronto, uma discussão que o colocaria como superior, decidiu que precisava aumentar a aposta. Ele não queria apenas ser notado, ele queria dominar, subjugar, e para isso ele começou a usar as peças mais fracas do tabuleiro. Chamou o garçom, um jovem chamado João, com um estalar de dedos que ecoou pelo salão. João, que já estava nervoso com a presença de Cristiano, aproximou-se da mesa de Bastos tremendo. O empresário apontou discretamente com a cabeça na direção de Cristiano. Meu caro, disse Bastos, com um sorriso venenoso. O cavalheiro naquela mesa parece um pouco seco. Tenho certeza de que ele apreciaria uma nova taça de vinho. Vá até lá e sirva nosso melhor Bordeaux, por minha conta. Parecia um gesto de gentileza, mas o tom de voz e o olhar que ele lançou para João continham uma ordem implícita. Enquanto o jovem garçom se dirigia à mesa de Cristiano com a garrafa, Bastos fez um movimento sutil com o pé. João tropeçou. O vinho tinto, escuro como sangue, não foi para a taça. Foi para a camisa clara de Cristiano, manchando o tecido com uma marca feia e úmida. Oh, meu Deus! Me desculpe, senhor, foi sem querer, gaguejou João, pálido, aterrorizado. Ele sabia que seu emprego estava por um fio. Cristiano olhou para a mancha, depois para o rosto apavorado do garçom. Ele não disse uma palavra de raiva. Pelo contrário, pegou o guardanapo, tocou levemente no braço de João e disse, em voz baixa, mas firme: Está tudo bem. Acontece. Não se preocupe. A calma dele era desconcertante. Bastos, de sua mesa, riu abertamente. Parece que o rapaz não está acostumado a servir gente de verdade, gritou, para que todos ouvissem. A humilhação agora não era só para Cristiano, mas também para o funcionário. Nesse momento, um grupo de adolescentes que estava jantando com os pais reconheceu Ronaldo de vez. A empolgação superou o medo. Eles se levantaram e foram timidamente até a mesa dele. Cristiano, a gente pode tirar uma foto? Por favor? Antes que ele pudesse responder, um dos seguranças de Bastos se interpôs, bloqueando o caminho dos jovens. Com a mão no peito de um deles, o segurança disse com a voz grave: O senhor Bastos prefere um ambiente sem interrupções. Por favor, voltem para a sua mesa. A ordem não partiu de Cristiano, mas o recado era claro. Aquele homem ali não era importante o suficiente para merecer a atenção de ninguém. Os jovens, humilhados, voltaram para seus lugares com o olhar baixo. A crueldade do empresário era metódica. Ele estava isolando Cristiano, cercando-o, transformando-o num pária no meio de um ambiente de luxo. Foi então que uma senhora de idade, sentada numa mesa próxima, uma matriarca de família tradicional que frequentava o lugar há décadas, decidiu que já bastava. Dona Elvira se levantou com dificuldade, apoiada em sua bengala, e caminhou até a mesa de Bastos. Meu filho, ela disse, com uma voz frágil, mas cheia de autoridade. O senhor talvez não saiba, mas aquele homem que o senhor está importunando é um exemplo para milhões de jovens. É Cristiano Ronaldo. Um pouco de respeito não faz mal a ninguém. Bastos a olhou de cima a baixo, com um desprezo que gelaria qualquer um. Minha senhora, com todo o respeito à sua idade, a senhora deveria se preocupar com a sua sopa. Deixe os assuntos dos adultos para quem entende. E virou-lhe as costas. Dona Elvira, chocada com a grosseria, ficou sem palavras e retornou à sua mesa, sob o olhar de pena dos outros clientes. Cada um desses incidentes era um tijolo a mais no muro de constrangimento que Bastos construía ao redor de Cristiano. E ele, no centro de tudo, permanecia uma esfinge, observando, absorvendo. Seu silêncio não era fraqueza.
era o acúmulo de energia antes de um terremoto. O clímax da arrogância de Bastos, porém, ainda estava por vir. Ele chamou o gerente, pediu a conta de todas as mesas ao seu redor, a dos adolescentes, a de Dona Elvira, a de outros casais. Hoje o jantar é por minha conta, anunciou em voz alta. Um gesto de poder, de domínio financeiro. Quando o gerente trouxe as comandas, Bastos as pagou com um cartão de crédito preto, sem limites. Mas ele fez questão de deixar uma de fora, a de Cristiano. Com um sorriso de deboche, ele disse ao gerente, apontando para a mesa do canto: Deixa aquela ali. Vamos ver se o convidado tem como pagar pelo que consumiu. Se não tiver, pode colocar na minha conta depois. Chame de caridade. O salão inteiro prendeu a respiração. A humilhação final tinha sido decretada. Agora todos os olhos estavam em Cristiano. O que ele faria? Iria embora humilhado? Iria finalmente explodir? Ninguém imaginava que sua resposta não viria com palavras, mas com um simples gesto, um pedaço de papel que mudaria o jogo para sempre. O ar no restaurante podia ser cortado com uma faca. O desafio final de Ricardo Bastos pairava no ar. Um insulto público e calculado. Todos esperavam uma reação de Cristiano. Um grito, uma ofensa, um gesto de raiva. Qualquer coisa. Mas o que ele fez foi o oposto de tudo que se esperava. Com uma calma que parecia de outro mundo, ele fez um sinal para o garçom João, o mesmo que havia derrubado vinho em sua roupa. A conta, por favor. A voz dele era serena, sem um pingo de tremor. João, ainda se sentindo culpado e agora testemunha daquela cena horrível, trouxe a pequena pasta de couro com o valor. Cristiano nem olhou os números. Tirou da carteira um cartão, entregou ao garçom e esperou. Enquanto a transação era processada, ele pegou uma caneta do bolso interno do paletó. No guardanapo de linho que estava sobre a mesa, ele escreveu algo. Ninguém conseguiu ver o quê. Foram poucas palavras. Ele dobrou o guardanapo cuidadosamente, 2 vezes, transformando-o num pequeno quadrado branco. Quando João voltou com o cartão e o comprovante, Cristiano assinou, incluiu uma gorjeta generosa, tão generosa que os olhos do garçom se arregalaram. E antes de se levantar, colocou o guardanapo dobrado sobre a bandeja, junto ao comprovante assinado. Ele olhou nos olhos de João e disse: Entregue isso ao gerente, por favor. É para o senhor Bastos. E então, ele se levantou, ajeitou o suéter, caminhou lentamente em direção à saída, sem olhar para trás, sem dirigir uma única palavra a seu algoz. Ele passou pela mesa de Bastos como se ela não existisse. Bastos riu, presunçoso. Viram? O cãozinho abaixou o rabo e foi embora. Ele pegou o guardanapo dobrado que o gerente lhe trouxe, esperando talvez um pedido de desculpas, uma súplica. Abriu-o com desdém. E então, seu rosto mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de pura confusão. No guardanapo, não havia uma frase de ódio, nem uma ameaça. Havia apenas 4 palavras escritas com uma caligrafia firme e elegante. O respeito é o mínimo. E abaixo delas, uma sequência de números e letras que não faziam sentido algum, como um código. Bastos amassou o papel, irritado com o anticlímax. Que tipo de resposta era aquela? Uma lição de moral barata? Foi nesse exato instante que tudo mudou. Do lado de fora do restaurante, flashes de câmeras começaram a pipocar. Um enxame de jornalistas e paparazzi, que pareciam ter surgido do nada, cercou a entrada. Como eles sabiam? Quem os chamou? Antes que alguém pudesse entender, as portas se abriram e um homem de terno, que não estava no restaurante antes, entrou e foi direto até Cristiano, que havia parado perto da porta. Ele sussurrou algo em seu ouvido, e então o impensável aconteceu. Cristiano se virou, não para ir embora, mas para encarar o salão. As câmeras agora apontavam para dentro, filmando tudo. Com um microfone de lapela que lhe foi entregue discretamente, Cristiano falou. Sua voz, agora amplificada, soou clara e poderosa,
quebrando o silêncio atordoado do lugar. Boa noite, meu nome é Cristiano Ronaldo. A simples apresentação já causou um alvoroço. O queixo de Ricardo Bastos caiu. A ficha finalmente tinha caído, e o peso dela era o de uma bigorna. Eu não vim aqui hoje para ser o centro das atenções, continuou Cristiano, seu olhar fixo em Bastos. Eu vim em paz. Mas o que aconteceu nesta noite não foi sobre mim. Não foi sobre um jogador de futebol sendo reconhecido ou não. Foi sobre como tratamos as pessoas quando achamos que ninguém importante está olhando. Foi sobre o que o poder e o dinheiro fazem com a alma de um homem. Cada palavra era um golpe. Os celulares dos outros clientes, que antes filmavam escondido, agora se erguiam abertamente. Em segundos, dezenas de lives no Instagram e no TikTok estavam no ar. A humilhação de Ricardo Bastos estava sendo transmitida ao vivo para o mundo. O vídeo do empresário snob humilhando o homem que ele não reconheceu viralizou em tempo real. O caçador, de repente, virou a caça, exposto diante de uma audiência de milhões. O rosto de Bastos passou do vermelho da raiva para o branco do pânico. Ele tinha humilhado um anônimo, mas descobriu tarde demais que seu alvo era um rei. Mas a verdadeira vingança, a jogada de mestre, ainda não havia sido revelada. Não estava nas câmeras, nem nas palavras. Estava naquele bilhete amassado na mão de Bastos e no código misterioso que, em poucas horas, destruiria não apenas sua noite, mas todo o seu império. O caos se instalou. Ricardo Bastos, paralisado em sua cadeira, assistia ao seu pesadelo se desenrolar em tempo real. A hashtag com seu nome, associada a palavras como arrogante e humilhação, já era o assunto mais comentado do país. Cristiano, no entanto, não prolongou o discurso. Após sua breve e cortante declaração, ele simplesmente se virou e saiu, deixando para trás um rastro de destruição na reputação de um homem. A imprensa tentou segui-lo, mas ele entrou em um carro que o esperava e desapareceu na noite. O foco agora estava todo em Bastos. Pela primeira vez na vida, ele estava acuado, sem saber como reagir. No dia seguinte, a história era a manchete de todos os portais. Mas a narrativa começou a tomar um rumo que ninguém esperava. A vingança que todos aguardavam não veio da forma tradicional. Não houve processo, não houve declarações furiosas de Cristiano. A vingança foi silenciosa, cirúrgica e devastadora. Na abertura do pregão da Bolsa de Valores, uma movimentação atípica chamou a atenção do mercado. Um volume gigantesco de ações da Bastos Empreendimentos, a joia da coroa do Império de Ricardo, começou a ser vendido por um fundo de investimento anônimo sediado nas Ilhas Cayman. O preço das ações despencou. Em poucas horas, a empresa de Bastos perdeu quase 30% de seu valor de mercado. Bilhões de dólares evaporaram. Bastos e seus advogados entraram em pânico. Quem estava por trás daquilo? Seria Cristiano? Mas como ele teria organizado um ataque financeiro tão complexo e rápido? Era impossível. Foi então que o mistério do bilhete começou a fazer sentido. Um jornalista investigativo, fuçando a história, descobriu algo crucial. A sequência de números e letras no guardanapo não era um código aleatório. Era o número de uma conta offshore na Suíça e uma senha de acesso. Uma conta que, segundo fontes, era usada por Ricardo Bastos para lavar dinheiro e esconder propinas de negócios ilícitos com políticos. A pergunta que explodiu na mídia foi: como Cristiano Ronaldo obteve essa informação? A teoria mais óbvia, que ele mesmo era um gênio financeiro e investigativo, não se sustentava. A verdade era muito mais complexa e sutil. Alguém de dentro do círculo de Bastos, um inimigo ou uma vítima de seus esquemas, já estava planejando expô-lo. Essa pessoa tinha as provas, os documentos, os números das contas. Mas precisava do momento perfeito, de um gatilho que colocasse Bastos sob os holofotes do mundo, para que a denúncia tivesse o máximo impacto e não pudesse ser abafada por seus advogados. A humilhação pública de Cristiano foi esse gatilho. O bilhete não foi uma criação de Ronaldo, foi uma mensagem que lhe foi entregue discretamente por alguém antes do jantar.
Talvez o próprio homem de terno que o encontrou na saída, com a instrução: se as coisas ficarem feias, apenas escreva isso. Cristiano não foi o autor da vingança. Ele foi o catalisador. Ele foi a peça que, sem saber de todo o plano, ativou uma armadilha que já estava montada. A frase "o respeito é o mínimo" se tornou um slogan. Camisetas foram impressas. Murais foram pintados. Não era mais sobre Cristiano, era sobre todas as pessoas que já foram humilhadas por alguém em posição de poder. E enquanto a reputação de Bastos era incinerada publicamente, vazamentos anônimos começaram a surgir. E-mails, gravações, planilhas, provas irrefutáveis de corrupção, de despejos ilegais de famílias, de destruição ambiental. O ataque não era apenas a sua imagem, era a fundação de seu império. Ele descobriu da pior maneira que o homem que ele humilhou era apenas o mensageiro de um acerto de contas muito maior. O empresário não havia irritado apenas um ídolo do futebol. Ele havia, sem saber, dado a seus inimigos a arma perfeita para destruí-lo. O mistério agora era outro. Quem era a mente por trás de tudo? Teria sido um sócio traído? Um político que ele chantageou? Ou, numa teoria ainda mais sombria, seria uma organização que combate a corrupção e usou Cristiano como um peão em seu jogo de xadrez? Cristiano, por sua vez, permaneceu em silêncio absoluto, o que só alimentava as especulações. Ele era uma vítima que se tornou justiceiro ou uma isca numa conspiração muito maior? A queda de Ricardo Bastos era certa, mas a verdadeira identidade de seu carrasco permanecia nas sombras, e a revelação, quando viesse, poderia chocar o público ainda mais do que a própria humilhação no restaurante. A derrocada de Ricardo Bastos foi brutal e televisionada. Com as provas de corrupção vazando diariamente, o Ministério Público abriu uma investigação formal. Seus bens foram bloqueados, seu passaporte apreendido. A empresa, que era seu símbolo de poder, entrou com pedido de recuperação judicial. Ele perdeu tudo: o dinheiro, o prestígio, os amigos que só estavam por perto na bonança. Isolado em sua mansão, que em breve seria leiloada, ele se viu obrigado a fazer a única coisa que lhe restava: um pedido de desculpas público. Ele marcou uma coletiva de imprensa na porta de sua casa. Apareceu visivelmente mais magro, abatido, com olheiras profundas. Sem a arrogância de antes, ele leu um comunicado preparado. "Eu cometi um erro terrível", disse ele, com a voz embargada. "Fui cego pela soberba e agi de forma indesculpável. Eu gostaria de pedir perdão, não apenas ao senhor Cristiano Ronaldo, mas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com a minha conduta." As lágrimas escorriam por seu rosto, mas para o público que assistia, a cena parecia oca, ensaiada. Era o choro de um homem que perdeu seu império, não o arrependimento de quem entendeu o mal que causou. A maioria das pessoas viu aquilo como uma última tentativa desesperada de salvar o que restava de sua pele, uma estratégia para tentar atenuar sua futura pena na justiça. Enquanto Bastos se afogava em suas próprias consequências, o mundo queria ouvir de Cristiano. O que ele achou do pedido de desculpas? Ele perdoava? Ele estava por trás da investigação? Mas Cristiano se recusava a dar entrevistas. Seu silêncio era ensurdecedor e, para muitos, frustrante. A mídia e o público queriam um herói, um justiceiro que desse uma declaração final, que fechasse a história com uma lição de moral. Mas ele não lhes deu esse prazer. Essa recusa em participar do circo midiático começou a gerar uma nova onda de teorias. Alguns diziam que seu silêncio era a prova de sua elegância. A verdadeira revanche é o silêncio que transforma. Outros, mais cínicos, começaram a questionar seu papel. Teria ele feito um acordo? Teria ele se beneficiado financeiramente da queda de Bastos? A ausência de uma narrativa oficial abriu espaço para todo tipo de especulação. A situação ficou ainda mais complexa quando o boicote social a Bastos começou a ter efeitos colaterais. Centenas de funcionários de suas empresas, pessoas inocentes que não tinham nada a ver com os crimes do chefe, perderam seus empregos. Famílias foram desestruturadas. A justiça que o público celebrava começou a mostrar sua face mais dura, punindo não apenas o culpado, mas todos ao seu redor. Isso gerou um debate moral na sociedade.
Até que ponto a destruição total de um homem é justa quando ela arrasta inocentes junto? A história deixou de ser um simples conto de Davi contra Golias e se tornou um emaranhado de questões éticas sem respostas fáceis. E foi no meio desse turbilhão que um novo fato, uma peça final do quebra-cabeça, veio à tona, e veio da fonte mais improvável: o garçom, João. Em uma entrevista a um podcast de grande audiência, ele revelou um detalhe que havia mantido em segredo por medo. Naquela noite, antes de o empresário chegar, enquanto ele servia a primeira bebida a Cristiano, ele notou que a senhora idosa, Dona Elvira, aquela que mais tarde tentaria defender Ronaldo, trocou um olhar rápido e significativo com ele. E mais, ao final da noite, quando Cristiano estava saindo, ele viu Dona Elvira discretamente entregar um pequeno envelope ao homem de terno que acompanhou o jogador até a porta. Seria ela, aquela frágil senhora, a mente por trás de tudo, uma vítima do passado de Bastos, que usou sua fortuna e influência para orquestrar a vingança perfeita, usando a figura de Cristiano como a distração ideal? De repente, a imagem da velhinha indefesa se desfez, dando lugar à de uma estrategista fria e paciente. O mistério, que parecia resolvido, se aprofundou de vez. A história já não tinha um vilão e um herói claros. Tinha um arrogante que foi punido, um ídolo que foi usado como catalisador e uma possível justiceira oculta nas sombras, cujas motivações reais ninguém conhecia. O julgamento de Bastos estava marcado, mas o veredito do público agora estava dividido. E a pergunta que pairava no ar era, no final das contas, quem realmente venceu naquela noite? E o que, de fato, significa justiça? Os meses se passaram e o julgamento de Ricardo Bastos chegou ao fim. Como esperado, ele foi condenado. Anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A imagem dele sendo levado algemado, um homem quebrado e sem poder, foi o capítulo final de sua saga pública. Mas a história, meu amigo, não terminou ali. Na verdade, as perguntas mais importantes continuaram a ecoar muito depois que as portas da prisão se fecharam. A teoria sobre Dona Elvira, a senhora idosa, nunca foi confirmada. Ela desapareceu dos holofotes, voltando à sua vida reclusa e nunca deu entrevistas. Permaneceu como um fantasma na história, uma peça de mistério que alimentou a imaginação do público. Para alguns, ela era a heroína anônima, a prova de que a justiça pode vir de onde menos se espera. Para outros, sua suposta manipulação a tornava tão questionável quanto o homem que ela ajudou a derrubar. Ela usou o sofrimento de Cristiano como isca, e isso era moralmente defensável? A falta de uma resposta definitiva deixou um gosto agridoce na boca de todos. Cristiano Ronaldo, por sua vez, finalmente quebrou o silêncio, mas não da forma que todos esperavam. Ele não deu uma entrevista bombástica para um grande canal de TV. Em vez disso, anunciou a criação de uma fundação, financiada com seu próprio dinheiro. O nome da fundação? O Mínimo. O objetivo não era combater a corrupção, mas sim dar apoio jurídico e psicológico a pessoas comuns, trabalhadores que sofrem abusos e humilhações no dia a dia por parte de quem está em posição de poder. Garçons, faxineiros, motoristas. Os invisíveis. Em seu discurso de lançamento online, ele disse: aquela noite no restaurante não foi sobre mim. Foi sobre o garçom que tremeu de medo de perder o emprego. Foi sobre os jovens que foram impedidos de realizar um sonho simples. Foi sobre a senhora que não foi ouvida. A verdadeira mudança não está em destruir um homem, mas em construir uma estrutura para que ninguém mais precise passar por isso em silêncio. Com essa atitude, ele reescreveu sua participação na história. Ele se recusou a ser o vingador e escolheu ser o reparador. E assim, a história se fragmentou em múltiplos finais, coexistindo na mente do público. Houve o final da justiça legal, o empresário pagando por seus crimes na prisão, mas talvez nunca reconhecendo o erro em seu coração, vendo-se apenas como vítima de uma conspiração. Para muitos, esse final foi satisfatório, mas incompleto. Houve o final da justiça poética.
A ideia de que uma senhora, talvez uma vítima antiga de Bastos, esperou décadas pela vingança perfeita, mostrando que o tempo não apaga certas feridas. Esse final alimentou o debate sobre se a vingança, mesmo que contra alguém mau, é um caminho nobre. E houve o final mais profundo, o de Cristiano. O final que sugere que a maior vitória não é ver o inimigo cair, mas transformar a própria dor em uma ferramenta para ajudar os outros. Um final que não oferece o prazer imediato da vingança, mas a esperança duradoura da redenção e da mudança real. No fim das contas, aquela noite no restaurante deixou de ser sobre um bilionário e um jogador de futebol. Ela se tornou uma parábola moderna sobre poder, respeito e as diferentes faces da justiça. E o narrador, fechando o vídeo, diria: naquele restaurante, não foi apenas Ricardo Bastos que foi julgado, nem Cristiano Ronaldo que foi testado. Fomos todos nós. Cada pessoa que assistiu, que comentou, que compartilhou. Porque a forma como reagimos à injustiça, a escolha que fazemos entre o aplauso da vingança e o trabalho silencioso da construção, essa escolha, meu amigo, revela exatamente quem nós somos quando as câmeras se desligam. A verdadeira questão que aquela noite nos deixou não é quem ganhou, mas sim o que nós aprendemos. E essa pergunta, diferente de todas as outras na história, não tem uma resposta pronta. Ela fica com você. E o que você faz com ela? Bem, isso define o seu próprio final. E aí? A história mexeu com você? Eu imagino que sim. Porque quando a gente desliga a tela, o que fica não é só a raiva do Ricardo Bastos ou a admiração pela jogada de mestre do Cristiano. O que fica é um eco, um espelho. A gente se enxerga ali, de alguma forma. Seja no garçom com medo, nos jovens silenciados, na senhora que tentou fazer o certo, ou até mesmo, vamos ser sinceros, nos momentos em que a gente já julgou alguém sem saber a história toda. Essa história não é sobre um bilionário e um jogador de futebol. É sobre nós. É sobre o jogo de poder invisível que acontece todos os dias, na padaria, no escritório, na fila do banco, dentro da nossa própria família. E a grande lição que ela nos deixa é sobre a natureza do verdadeiro poder e da verdadeira fraqueza. Pensa comigo. O que era o poder de Ricardo Bastos? Era um poder barulhento, um poder que precisava de plateia. Ele precisava humilhar para se sentir grande. Precisava mostrar o cartão de crédito, os seguranças, a voz alta. Esse tipo de poder é uma farsa. É como um balão muito grande e brilhante, mas que por dentro só tem ar. Basta uma agulha, um alfinete de dignidade e ele estoura. A força dele não vinha de dentro, vinha do que ele tinha: dinheiro, status, contatos. E tudo que é baseado no ter, uma hora você pode perder. Como ele perdeu. A arrogância, no fundo, é o grito de guerra da insegurança. Quem é verdadeiramente forte não precisa diminuir ninguém para se sentir maior. Agora vamos olhar para o Cristiano. Onde estava o poder dele naquela noite? Não estava na conta bancária, nem na fama, nem nos músculos. O poder dele estava no silêncio. E que silêncio poderoso! Vivemos num mundo onde todo mundo grita, grita nas redes sociais, grita no trânsito, grita para ser ouvido. A gente aprendeu que quem fala mais alto vence, e o Cristiano nos mostrou o contrário. O silêncio dele não foi passividade, foi controle, foi observação. Foi a força de quem sabe seu próprio valor e não precisa da aprovação de um homem como Bastos para validá-lo. A dignidade, meu amigo, é o nosso único bem verdadeiramente impenetrável. Podem tomar seu dinheiro, seu emprego, sua liberdade, mas a sua dignidade, essa só podem tirar se você entregar. Ao não reagir com ódio, ao não descer ao nível da humilhação, Cristiano protegeu sua fortaleza interior. Ele nos ensina que, às vezes, a maior demonstração de força é escolher não lutar, não entrar no jogo sujo do outro. É olhar para a provocação e dizer, sem palavras: isso é seu, não meu. Esse veneno não vai me contaminar. Aplicação na nossa vida.
Quantas vezes a gente entra em brigas inúteis no WhatsApp? Quantas vezes a gente se desgasta tentando provar um ponto para alguém que claramente não quer ouvir? Quantas vezes a gente deixa a grosseria de um estranho estragar o nosso dia? A lição aqui é sobre escolher nossas batalhas. É entender que a nossa paz interior vale mais do que ter a última palavra. Manter a calma sob ataque não é ser fraco, é ter um superpoder. Mas a história vai além. Ela nos fala sobre o papel de cada um de nós no teatro da vida. Naquele restaurante, não existiam apenas dois personagens. Existia um ecossistema. Existia o garçom, João. Ele representa todos nós que, por medo de perder o emprego, de desagradar o chefe, de criar confusão, muitas vezes nos calamos diante de uma injustiça. Não o julgamos, nós o entendemos. Mas a história nos convida a pensar. Até quando o nosso medo vai ser maior que a nossa consciência? E existia Dona Elvira. Ah, Dona Elvira, ela é a faísca de esperança. A prova de que uma única voz, mesmo que frágil, pode tentar mudar o rumo das coisas. Ela falhou no momento, foi humilhada também. Mas a atitude dela foi a semente. Ela nos ensina que nunca devemos subestimar o poder de um pequeno ato de coragem. Defender alguém, oferecer uma palavra de apoio, não rir de uma piada preconceituosa. Essas coisas parecem pequenas, mas são elas que impedem que a escuridão tome conta de tudo. Se por trás de tudo estava ela, a lição é ainda mais forte. A justiça pode ser um prato que se come frio, mas ela é planejada com a chama da indignação. Aplicação na nossa vida. Não precisamos esperar uma grande injustiça televisionada para agir. A mudança começa no micro. Começa quando você não deixa seu colega de trabalho ser ridicularizado numa reunião. Começa quando você defende a atendente de loja que está sendo maltratada por um cliente. Começa quando você ensina seu filho a não participar do bullying na escola. Nós somos os guardiões do respeito no nosso metro quadrado. Não se omita. A sua voz, por mais que você ache pequena, faz diferença. Por fim, a lição mais sofisticada de todas: a diferença entre justiça e vingança. O público, no início, queria vingança. Queria ver o Bastos sofrer, ser humilhado na mesma moeda. E, de certa forma, ele foi. Mas o que o Cristiano fez no final? Ele não celebrou a queda do inimigo. Ele não deu entrevistas se vangloriando. Ele pegou a energia daquela dor, daquela humilhação, e a transformou em algo construtivo. Ele criou a fundação O Mínimo. Isso, meus amigos, é a verdadeira vitória. A vingança é um ciclo de destruição. Ela pode até dar um prazer momentâneo, mas no final, ela nos deixa vazios e muitas vezes nos torna iguais àquilo que combatemos. A justiça, a verdadeira justiça, é sobre reparação, é sobre construir algo melhor a partir dos escombros. É garantir que a mesma injustiça não se repita com outras pessoas. Cristiano nos mostrou que a melhor resposta à escuridão não é mais escuridão, é acender uma luz. Uma luz tão forte que a escuridão simplesmente não tem mais espaço para existir. Aplicação final na nossa vida. Quando alguém te machucar, te trair, te decepcionar, qual vai ser o seu foco? Em destruir essa pessoa ou em se reconstruir de uma forma tão sólida que nenhuma outra pessoa consiga te quebrar daquele jeito de novo? A energia que a gente gasta planejando o revide é a mesma energia que a gente poderia usar para curar nossas feridas e criar um futuro melhor. A escolha é nossa, sempre. Aquela noite no restaurante foi uma aula sobre a vida. Ela nos ensinou que a arrogância é um castelo de cartas, que a dignidade é uma fortaleza de pedra, que o silêncio pode ser mais barulhento que um grito, que a omissão nos torna cúmplices. E que a justiça de verdade não destrói, ela constrói. Agora, a história acabou. Mas a nossa começa todos os dias, a cada interação, a cada escolha. E a pergunta que fica é: no roteiro da sua vida, quem você escolhe ser? Se essa história e essa reflexão tocaram você de alguma forma, se você também acredita que a gente pode e deve ser melhor,
Então vamos fazer essa mensagem ir mais longe. Deixa o seu like aqui no vídeo. O seu gostei não é só um número, é o seu jeito de dizer pro mundo: eu estou do lado do respeito. Compartilha essa história. Manda naquele grupo da família, pro amigo do trabalho, para aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom e que precisa se lembrar da força que tem. Vamos espalhar essa semente. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Assim, a gente continua essa conversa, continua trazendo histórias que nos fazem pensar, que nos fazem sentir e, quem sabe, que nos ajudam a mudar um pouquinho o mundo ao nosso redor. E o mais importante de tudo, usa a força dos comentários. Escreve aqui embaixo a frase que marcou essa história. Vamos criar uma corrente positiva. Comenta: o respeito é o mínimo. Vamos encher essa página com essa verdade. Quero ver o seu comentário aqui. É a nossa forma de assinar embaixo dessa lição. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuide da sua paz, proteja a sua dignidade e sempre que puder, seja a luz na vida de alguém. Um grande abraço.